Graça e paz para a igreja, amém? Louvado seja o Senhor. Quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. Samuel, capítulo 4. Ufa, ainda bem que não é Obadias, né? Esse é mais difícil. 1 Samuel, capítulo 4. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, pede ajuda para o irmãozinho aí do lado, que o irmão ajuda. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu iria dar: não leve a arca. Amém? Repita comigo: não leve a arca. Amém? 1 Samuel. Vamos ler a partir do capítulo 3, verso 21, tá? E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. E veio a palavra de Samuel a todo o povo de Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus. Tá dando um pouquinho de microfonia. Você dá uma arrumadinha aqui, meu irmão? A peleja aos filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Verso 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Verso 10. E então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. 11. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Amém? Somente até aí. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque a tua palavra, Senhor, ela é tão atual, tão verdadeira e tão poderosa para nos ensinar, exortar, nos consolar. Por isso me coloco aqui disposta, disponível, Senhor, que não venha ser o que eu sei, que não venha ser, Senhor, o meu conhecimento, mas que a partir de agora, Senhor, eu realmente seja um vaso na mão do oleiro para falar aquilo que está, Senhor, no teu coração, para o nosso. Leva nossas mentes cativas a Ti, Senhor, para que realmente venhamos ser ministrados, Senhor, tocados, e Teu nome glorificado na nossa vida. É por isso que Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Para situar os irmãos, o que está acontecendo aqui é que Israel, eles estavam entrando em peleja com os filisteus. E como nós vemos, né? Eles foram à guerra, se dispuseram contra os filisteus e logo de cara perderam a batalha. E logo de cara perderam 4.000 homens. Eles voltaram para casa, né, para o arraial, voltaram para onde eles estavam acampados e se entristeceram muito. E os anciãos se levantaram, né, os homens mais velhos, os sábios daquele tempo. E eles falaram: mas por que o Senhor nos fez perder para os filisteus? Veja bem, vamos em Siló, aonde está a arca do concerto, vamos trazer ela, porque certamente a gente vai ter vitória. E eles pegam essa arca e eles levam novamente para a batalha. Israel sai novamente para a batalha. E quando aquela arca chega naquele acampamento, a palavra diz que a alegria e o júbilo daquele povo foi tão grande que aquele chão tremeu. E os filisteus do outro lado do acampamento ficaram ouvindo o júbilo que estava tomando Israel. E eles pensaram: meu Deus, agora ferrou, porque os deuses estão no meio deles. A gente nunca lutou contra nenhum deus. Veja, quando a gente lê aqui no verso 8, ele fala assim: estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto. E o comandante daquele exército fala assim: se esforçai, porque a gente vai sair a peleja, para que nós não venhamos. Eles nos serviram. E os filisteus saem à guerra. E naquele dia eles vencem a batalha.
Israel perde 30.000 homens, a arca é levada e os 2 filhos de Eli, o sacerdote daquele tempo, são mortos. E quando a gente pensa na arca, a gente fala, cara, como que alguma coisa pode dar errado? Porque a arca do Senhor estava no meio deles. Mas quando nós pensamos na arca do Senhor, nós precisamos lembrar o que ela significava para Israel. E para isso eu preciso que você volte um pouquinho lá em Êxodo capítulo 25 comigo. Êxodo capítulo 25. Em Êxodo capítulo 25 vai falar como deveria ser feita a arca, quais materiais usar, quais as medidas que deveriam ser colocadas nela. E lá no verso 22, o Senhor fala a Moisés. Êxodo 25, verso 22, diz assim: E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, guarda isso, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, e tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então o Senhor, Ele está falando o quê? Que ali, aonde está a arca, Ele virá. Então Deus está dentro da arca? Não. Deus é a arca? Não. Ele vai vir aonde está a arca e falará com ele em cima do propiciatório. E nós já estudamos isso, mas refrescando a cabeça, a mente dos irmãos, o propiciatório era a tampa que fechava a arca e haviam 2 querubins tapando a tampa. E o Senhor falou que ia aparecer ali, em cima daquela arca, e viria e falaria tudo o que precisaria para que o povo de Israel soubesse qual era a vontade dele. Então o que nós temos que ter em mente é, a arca não era Deus. E quando pensamos na arca, podemos pensar que ela era um símbolo da presença de Deus. Mas ela em si, ela não poderia fazer nada. E nós precisamos ter isso fixo em nossas mentes. Porque quando aqueles anciãos mandam buscar aquela arca, o que eles estavam pensando é, vamos levar a presença de Deus para aquele arraial. Vamos levar a presença de Deus para a guerra. Porque se a presença de Deus estiver lá, nós vamos o quê? Ser vitoriosos. Não seria o que eu e você pensaria no lugar dele? Se a presença de Deus estiver ali, peraí, se Deus falava com Moisés ali, Deus vai falar com a gente, Deus vai agir no nosso meio. E quando nós voltamos lá no livro de Josué, lá no começo, o Senhor, nós temos a leitura de que quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, o Senhor, Ele deu a ordem que a arca fosse na frente, levada no ombro dos sacerdotes, e quando eles pisassem o pé nas águas, aquelas águas se abririam. Então não vai ser a primeira vez que a arca do Senhor prepara de algo, participa de algo muito importante para Israel. Não vai ser a primeira vez. E talvez tendo tudo isso em mente, aquele povo falou, vamos mandar buscar a arca. Mas o que eles esqueceram é que a arca não era a presença de Deus. Quando nós vamos lá no Salmo 139, vamos lá comigo. Salmo capítulo 139. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Me cercas o andar, o deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que Tu, ó Senhor, conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal é a ciência para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, ali tu estás, e se fizer no Sheol, no abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Então nós vemos que hoje nós temos o entendimento que nós temos a presença de Deus dentro de nós, mas nós estamos falando de um Velho Testamento, e Davi aqui escrevendo sobre a onisciência e a onipotência de Deus, ele já entendia que a presença de Deus não habitava em lugares, não habitava em templos feitos por mãos, mas a presença de Deus estava nos cercando, por detrás e por diante, e era isso que aquele povo precisava entender. Davi fala algo muito maravilhoso: Deus, você sabe o meu sentar, você sabe o meu levantar. Quando Davi fala isso alegra meu coração, porque apesar de toda a comunhão que eu tenho com meu marido, se eu perguntar para ele quantas vezes eu me sentei e quantas vezes eu me levantei, ele não vai saber.
Mas se eu perguntar para o meu Deus, Ele sabe. Sabe por quê? Isso quer dizer que os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Os olhos do Senhor estavam sobre Israel. Mas eles não entenderam. Eles achavam que a solução do problema deles estava num objeto, numa arca. E que seja tempo de nós entendermos que a solução dos nossos problemas não está numa Bíblia aberta no Salmo 91. Não está nos versículos que nós recitamos. A presença de Deus não está porque a gente deixa o louvor ligado na nossa casa 24 horas por dia para purificar o ambiente. Meu amado, isso é misticismo. A presença de Deus é quando nós ouvimos a voz dEle e praticamos aquilo que Ele nos manda fazer. E que seja tempo de nós entendermos que nós seremos vitoriosos em todas as nossas pelejas, quando nós nos submetermos à voz de Deus, quando estivermos com os nossos ouvidos bem atentos. Quando nós vemos essa palavra lá no capítulo 7 de 1 Samuel, nós vemos que Samuel, ele já fixo como juiz sobre aquele povo, ele exorta: tira os Baals da sua casa, tira os Baalins, tira toda a imagem, que seja tempo de vocês converterem os seus caminhos, vocês mudarem a sua vida. Então nós não estamos falando de um povo que foi buscar a arca porque eles tinham temor. Eles foram buscar a arca porque eles tinham idolatria, e o coração de Deus nunca foi que aquele povo idolatrasse a arca, colocasse a arca no lugar de Deus. Mas o que Deus queria é que aquele povo entendesse que a arca simbolizava tudo aquilo que Deus era. Rita, mas isso não é contraditório? Não. Porque quando nós vemos o que tinha naquela arca, é algo muito precioso. A palavra diz que existiam as tábuas das leis, dos 10 mandamentos, tinha a vara de Arão, e também tinha o maná que caiu do céu. E quando nós vemos o que simboliza as leis do Senhor, as leis simbolizam a vontade de Deus, simboliza aquilo que o Senhor espera de nós, que nós não tenhamos outros deuses, que não nos curvemos diante de imagens, de esculturas. Simboliza que nós devemos ter o nome de Deus por santo, significa que nós devemos confiar nele, guardar os nossos dias para servi-lo. E aquele povo já não guardava mais os dias para o Senhor. Na verdade, aquele povo não se deu nenhum trabalho de consultar de como ir para a guerra, mas eles foram na força deles. Quando nós vemos, tinha ali o maná que caiu do céu. E o maná que caiu do céu, meu amado, não era simplesmente 40 anos no deserto e pãozinho caindo do céu porque o povo precisava, não. Aquilo ali tem muito mais escondido para nós. O pão caindo do céu quer dizer que o povo deveria depender exclusivamente de Deus até para comer, que todas as necessidades seriam satisfeitas em Deus, na pessoa de Deus. Mas aquele povo estava buscando em coisas, estava buscando em vitórias vazias para se satisfazerem. A vara de Arão era o quê? Meu amado, quando a gente volta lá, Números, capítulo 17, se eu não me engano, Números capítulo 17, a palavra diz que o povo começou a contender muito, porque quando Deus começou a separar os homens que serviriam a Ele, o povo começou a se levantar e falar: mas por que, Moisés, tem que ser você? Por que tem que ser Arão? É porque vocês são família? Vocês tiraram a gente do Egito, da servidão de Faraó, para a gente ter que ficar debaixo da mão de vocês? Por que não pode ser a gente? E acontecem muitas coisas, a terra se abre, engole pessoas, e o povo continua murmurando, até que Deus fala assim: olha, Moisés, vamos fazer um negócio, pega 12 varas, você vai pegar 12 varas, e em cada vara você vai escrever o nome de cada líder das 12 tribos de Israel, mas na tribo de Levi você vai colocar o nome de Arão. E essas varas serão colocadas diante de mim no tabernáculo. E no outro dia você vai voltar lá e você vai ver quem eu escolhi para servir diante da minha presença. E Moisés fez como o Senhor falou. E quando Moisés chegou no outro dia, a vara de Arão tinha florescido, tinha amendoeira e tinha flores. Sabe, meu amado, quando Deus escolhe alguém, não me importa quantas pessoas se levantem contra mim e contra você, porque quem testifica o chamado na minha vida e na tua vida é Deus. Quem testifica a vitória, a escolha, é o Senhor. Por isso não se preocupe com as más línguas, com quem se levanta contra você, porque toda arma forjada contra nós não prevalecerá, porque nós estamos ocultados à sombra do Altíssimo. E era isso que existia dentro daquela arca. Existia algo que comprovava o chamado do sacerdote.
sacerdote, existia o maná do céu, que significava: vocês devem depender de mim. E existiam as leis, que quer dizer: andem nos meus caminhos, andem na minha presença. Eles foram chamados para andar como Abraão, ser perfeito e ande na minha presença. E que hilário, né? Eles levaram exatamente a lei que eles não cumpriam. Levaram um sacerdócio falido, porque a casa de Eli estava corrompida. A casa de Eli estava totalmente apóstata, afastada da presença de Deus. E levaram o maná do céu. Um povo que não orava nem para saber como entrar na luta. Como que você leva uma arca e tudo que contém dentro dela, sem você honrar o que existe ali dentro? Meu amado, não adianta você ir para a guerra falando que é crente. Ser crente não define vitória. O que define vitória é perguntar ao Senhor: Senhor, como eu vou? Porque se você não for comigo, Senhor, eu nem vou colocar o pé lá. E que seja tempo de nós enfrentarmos as batalhas com Deus que vai na frente. E aquele povo não fez isso. A presença de Deus não é a Bíblia. A presença de Deus não é uma música, não é um louvor bem tocado, mas a presença de Deus é quando nós estamos dispostos e disponíveis para ouvir a voz dEle. E quando nós voltamos lá em 1 Samuel 3:21, diz assim: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel pela palavra dEle. Aí no capítulo 4, verso 1, continua dizendo: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E dependendo da tradução que você está usando, diz assim: e que a palavra de Deus era conhecida através de Samuel por todo Israel. E que nós venhamos entender que o Senhor estava levantando Samuel para um evento único, para substituir toda uma geração corrupta de sacerdotes. Quando você volta lá no capítulo 3, nós temos Eli, né? Sempre que a gente lê, parece que Eli ou está dormindo, ou Eli está deitado, ou Eli está sentado, ou Eli está olhando o que as pessoas estão fazendo. A nossa visão de Eli é de alguém que parou no tempo. E mais do que alguém que parou no tempo, é de alguém que não ensinava os filhos. Porque nós vemos que os filhos dele, isso está registrado lá no capítulo 2, os filhos dele pegavam as ofertas, né, as carnes do sacrifício, enfiavam os garfos dentro da panela enquanto elas ainda queimavam a Deus. Eles haviam perdido totalmente o temor. Eles estavam se prostituindo na porta do tabernáculo com outras mulheres. Eles haviam perdido totalmente o temor. Mas aí o Senhor levanta Samuel e diz que vai começar a fazer uma limpeza em Israel. Porque se não existe liderança, não existe voz de Deus. Mas aí de uma mulher estéril, de uma mulher que não podia ter filhos, Deus levanta um menino para sarar toda uma nação. Porque quando Deus tem propósito com o povo, Ele não vai parar o propósito. Ele vai continuar levantando pessoas até que a palavra dEle não volte vazia, mas cumpra aquilo que lhe apraz. E que seja tempo, meu amado, desse personagem, desse sacerdócio corrompido cair da minha vida e da tua vida em nome de Jesus. Que seja tempo de sermos uma geração de Samuel, que se levanta nesse mundo corrompido, nesse mundo que se esqueceu dos valores de Deus. Não são valores cristãos, mas o mundo é regido pelas leis de Deus. Que venhamos nos levantar como Samuel, com autoridade, para substituir o velho pelo novo do Senhor. Porque é tempo, Jesus está às portas. Já fomos ministrados domingo sobre isso. Estamos prestes a enfrentar algo realmente, alguns filisteus. Estamos prestes a enfrentar uma grande tribulação. E de fato, para mim nós já estamos enfrentando. Quantas coisas já não podemos falar em alguma condução, já não podemos falar nesse altar. Já temos enfrentado uma perseguição velada. Mas eu quero dizer que o Senhor está levantando Samuels que não vão se intimidar, que não vão se esconder, mas vão levar o nome do Senhor por onde for, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Samuel permaneceu aonde o Senhor colocou, e é por isso que o Senhor começou a limpar todo um sacerdócio corrompido. E Samuel cresceu na presença do Senhor, em graça. A palavra diz, lá no capítulo 3, verso 1, que a palavra era muito rara naqueles dias. E é algo que me chama a atenção, porque como é que pode ter um sacerdote estabelecido por Deus, e ainda assim a palavra ser rara? E é algo que tem que doer em nossos corações, que venha a ser tempo de nós não sermos esses, que estão tão conformados com um cargo, tão conformados com um nome, com uma filiação, porque meu pai é crente, porque a minha família é crente, então eu também sou crente de tabela. Não, talvez Eli caiu nesse erro.
Eli caiu nesse erro de achar que ele já tinha um sacerdócio perpétuo estabelecido sobre a vida dele. E quando nós voltamos ali no capítulo 3, e o Senhor dá uma sentença dura sobre a casa de Eli, ele fala exatamente isso: eu honrarei aqueles que me honram. E não importa também se você está aqui e fala, eu também não vim de lugar nenhum, Rita. Você está falando de gente que veio de crente, de uma família crente, de família de pastor. Eu não vim de lugar nenhum. Glória a Deus, porque Samuel também não veio. O Senhor, ele não precisa de nome. O Senhor, ele precisa de pessoas dispostas, disponíveis, alocadas aonde ele quer te colocar. E que seja tempo de nós sermos esses que temos nos levantado para sermos estabelecidos pelo Senhor. Que não venha ser a nossa casa destruída, mas que a nossa casa venha a ser perpétua e o reino do Senhor estabelecido através da minha e da tua vida. E nisso continuamos ali no versículo 1, que Israel saiu a peleja aos filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E quando nós pensamos no nome de Israel, eu acho interessante, porque Israel, literalmente, Israel significa Deus prevalece. Cara, se meu nome é Deus prevalece, eu já vou para a luta falando, eu venci. Porque meu nome é Deus prevalece. Israel deve ter ido para aquela luta certa da vitória, porque eles eram o povo de Deus. Eles eram o povo que tinha um histórico, que foi tirado do Egito com mão forte, carregados como filhotes de águia. É aquele povo que comeu do maná do deserto, é o povo que viu o mar se abrir, viu milagre. Vamos para a luta que a gente vai vencer. É um povo que confiou no seu nome. É um povo que confiou na sua força. E que venha ser tempo de nós entendermos. Não é na minha força, não é no meu poder, não é na tua força, não é no teu conhecimento. Não é porque nós sabemos. Chega de lutar com as nossas armas. Chega de lutar pelo nosso nome. Mas que venha ser tempo de lutarmos pelo nome do Senhor. E o erro deles foi sair à luta, crendo que eles seriam vitoriosos. Em nenhum momento nós vemos aqui, não existe nenhum adendo falando, Israel antes de sair à luta orou a Deus. Não, fala que eles saíram à luta. E no verso 2 diz que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para ir contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. E naquele dia morreram 4.000 homens. A palavra em Romanos, capítulo 15, 4, diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. E quando nós lemos o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vemos que aquele povo tinha o hábito, não vou falar sempre, mas o Senhor deu um hábito de, antes deles irem para a guerra, eles consultarem ao Senhor. E quando você consulta a Deus, você tem resposta, certo? Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 41. Deuteronômio capítulo 1, verso 41. No verso 41 diz assim, só vou ler 2 versículos, amém? E então respondestes e me disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos, pelejaremos conforme tudo que o Senhor Deus nosso ordenou. E vamos nos armar, cada um com seus instrumentos de guerra, e vamos subir essa montanha. E no verso 42 diz, mas disse Deus, não subais e nem pelejais, pois eu não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. E nós vemos aqui, aqui ele está contando a história de quando os 12 espias foram até Canaã, e eles viram os gigantes, e quando eles olharam os gigantes, eles temeram muito, ficaram com medo, e voltaram para o acampamento, e se não bastasse o medo deles, eles tocaram o terror em todo mundo, que os gigantes eram grandes, eram numerosos, a gente não vai vencer, somos como gafanhotos, e isso não agradou a Deus, e por causa disso Deus falou, volta todo mundo para o deserto, volta para trás, porque vocês não vão herdar essa terra, porque vocês não confiaram em mim, depois de tudo que eu fiz, vocês ainda estão temendo os gigantes, eu lancei Faraó no meio do mar, afoguei todo mundo, e vocês estão com medo de gigante. Mas aquele povo fala, Senhor, perdoa, é verdade, a gente não confiou, tudo bem, a gente vai pôr a arma na mão e vamos para a guerra. E o Senhor falou, vocês não vão, porque essa terra vocês não vão herdar mais. Não sobe, porque se vocês subirem, vocês vão perder. E se vocês continuarem lendo, eles subiram e eles perderam a guerra, porque eles não ouviram a Deus. Mas nós vemos que quando nós buscamos resposta de Deus,
Ele envia a resposta. Ele fala se nós devemos ou não fazer. E que seja tempo de nós termos esse hábito de saber que Deus sabe de tudo. Parece que a gente vai à luta porque nós confiamos o quê? Eu sei. A gente acorda e fala, nossa, eu tive uma ideia, eu sei agora como vencer esse problema. Nossa, como eu não pensei nisso antes? E não tem que ser você que tem que pensar. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós falamos assim, nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Ou seja, nós nos submetemos ao senhorio dele. A partir de agora não vivo eu, mas vive Cristo em mim. A partir de agora eu não vou andar mais com as minhas pernas, mas eu vou diante um envio do meu Deus vivo. E aquele povo não entendeu isso. E eles foram à guerra da melhor maneira que eles conheciam, do jeito deles. E que seja tempo de não guerrearmos mais pelos nossos braços, meu amado. Quando vamos ali no verso 2, diz assim que os filisteus se dispuseram em ordem para sair contra Israel e 4.000 homens morreram. No verso 3, e tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Vamos trazer de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. E é tão engraçado, né? Porque eles voltam para o acampamento e os homens mais velhos falam, porque o Senhor nos feriu. Então eles entenderam, se a gente perdeu a batalha é porque o Senhor não estava com a gente. Peraí, a gente teve uma ideia. Se Deus não estava com a gente, o que a gente pode fazer? Vamos continuar lendo e fala o quê? Tragamos de Siló a arca do concerto e que ela venha no meio de nós, para que livre das mãos dos nossos inimigos. E é tão interessante, né? Que, novamente, eles se perguntam, eles se respondem e tomam uma atitude. E quantas vezes nós agimos assim? Vamos na nossa força. Nossa, Senhor, é desse... Como que eu não pensei nisso? Ah, Deus, é você que me dá essa ideia. A pessoa nem orou. A pessoa nem foi buscar conselho de Deus. A gente volta lá no verso 21 e fala que em Siló tinha Samuel. E todo o povo de Israel já sabia que existia profeta levantado. Mas eles ainda estavam na sombra de um sacerdócio falido. Eles ainda viviam na sombra de uma casa de sacerdotes que havia caído. E nós vemos como é sério quando nós deixamos a glória de Deus ir embora do nosso meio. As pessoas se tornam reflexos de nós. Mas que venha ser tempo em nome de Jesus levantar para realmente quebrar esse jugo da nossa casa, que venhamos ser homens, mulheres de oração, que clama pela presença dia e noite, que a Bíblia não venha ser um patuá, que eu busco, né? Parece que a Bíblia virou quiromancia. Ai, Jesus, fala comigo. Ai, eu não entendi essa palavra. Ai, fala de novo, Senhor. Ai, não gostei. Gente, misericórdia. A Bíblia virou jogo de tarô e não é isso que o Senhor espera. Deus quer ouvidos atentos para ouvir a voz dEle. Não adianta levar a Bíblia se você não sabe praticar ela na tua vida. Não adianta levar uma arca para uma guerra se você não pratica a lei de Deus. Não adianta levar uma arca se seu sacerdócio acabou. Não adianta levar uma arca se você não depende dEle nem para comer e nem para beber, se tem andado na tua força. Em Deuteronômio 10, verso 12, se você não quiser abrir, meu irmão, não precisa, mas eu acho lindo esse versículo. Em Deuteronômio 10, verso 12 diz assim, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos e o ame e o sirva, o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma. E nós temos visto isso extensivamente, né, nesses dias. E tudo que o Senhor pediu foi que eles andassem no caminho de Deus. Mas nós vemos sempre Israel, o povo que deveria ser o povo sobre o qual Deus prevalece, fazendo as suas vontades e eles prevalecendo sobre a terra. E em nome de Jesus, meu amado, que não venha ser mais esse tempo sobre nós. Não estamos vivendo uma pandemia para a gente continuar disperso. Não estamos vivendo uma pandemia para nós continuarmos dormindo e achando que tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal. Pode até ser que tudo volte ao novo normal, como eles dizem. Pode ser que a vacina se torne eficaz. Pode ser que tudo passe. Mas o Senhor, Ele não quer que a presença dEle passe da nossa vida. Não estamos vivendo esse tempo para viver disperso. Com toda certeza, cada um de nós que estamos aqui, nós já nos deparamos com a morte. Aqueles que pegaram o Covid devem ter pensado, será que vai ser eu?
Será que eu vou dessa vez? Será que, Senhor, eu vou ser levado? E se não houve em nenhum momento temor no teu coração, que não tenha havido temor no teu coração, não é porque você acha que Deus é obrigado a te livrar de nada, mas que seja porque você tem certeza da tua salvação. 4.000 homens morreram, foram para a batalha, depois mais 30.000 homens morreram, e eu quero dizer que condição esses homens morreram. Ainda levaram a arca do Senhor, que nem deveria ter saído de onde estava, era para eles cuidarem daquela arca, apesar daquela arca não ser a presença de Deus, aquela arca foi feita pelo controle de Deus. Deus mandou fazer aquela arca. E ai daqueles que tratam de forma leviana as coisas de Deus. E eles foram para a guerra levando algo que não era deles, que não pertencia a eles e que eles não respeitavam. Meu amado, não é para você estar em qualquer lugar levando a presença de Deus e chamando o nome de Deus em vão. Às vezes nós entramos nos lugares e falamos: Deus, mas como isso aconteceu comigo? Meu Deus, não era nem para você estar lá. A presença de Deus não estava lá porque não era para você estar lá. Ele não estava ali regendo as suas ações porque você não estava sob o controle e nem sobre o domínio dele. Enquanto a gente tentar consertar a nossa vida, consertar os vasos quebrados, da maneira que nós sabemos, nós seremos pessoas falidas. Mas a partir do momento que nos voltarmos para Deus, pode ter certeza que Ele vai dar a direção certa, como Ele sempre deu para aquele povo. Se a ira do Senhor durava uma noite, no outro dia a alegria vinha pela manhã. E que venha ser esse tempo, a ira dele que dure só um momento sobre nós, mas que venha ser tempo de nos levantarmos como povo remido e renovado pelo Senhor. Aleluias. E aleluia, no verso 4 diz que enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dos 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, estavam ali com a arca do concerto. E eu acho incrível, porque tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Eles trouxeram uma arca do concerto, que era o Senhor. Não, está escrito que é a arca do concerto do Senhor. A arca não era Deus. Eles trouxeram a arca do Senhor dos exércitos. E quem escreveu o quê? Que habita entre os querubins. E talvez se a gente passar de uma forma relaxada sobre esse versículo, nós vamos pensar, deve estar falando da tampa, porque sobre a tampa tinha os querubins. Mas eu tenho certeza que quem escreveu não escreveu que era sobre a tampa. Ele escreveu que o Senhor habitava entre os querubins. O Senhor está no alto trono, assentado, regendo os céus, regendo terra, sendo adorado por um coral de anjos, sendo exaltado por 24 anciões, como diz em Apocalipse. É ali aonde o Senhor habita. Mas chegaria o tempo que o Senhor ele enviaria o Espírito dele e ele habitaria em nós. E esse tempo é o que nós vivemos. Meu amado, nós somos hoje essa arca. Nós somos aquele que detém a palavra de Deus, que detém o sacerdócio santo. Nós somos aqueles que dependem de Deus para todas as coisas. E se você entrou aqui nessa noite e fala: Rita, eu não tenho dependido, Rita, eu não tenho guardado a palavra, então já era para mim, eu fui riscado. Não, meu amado, se você se converter dos seus maus caminhos, existe um Deus do alto céus que perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. E é para isso que nós vivemos, para sermos sarados, curados e restaurados por esse Deus tremendo. Oh, aleluia, Senhor, aleluias. Aleluia, Senhor. Aleluias. No verso 5 diz que a arca chegou naquele acampamento. E aquele povo gritou, jubilou, gritou: a arca chegou, a arca. E eles gritaram tanto que o acampamento dos filisteus ouviram o grito deles. E eu não preciso ser perita de exército, mas eu imagino que eles deviam estar numa distância bem longa um do outro, certo? Os acampamentos dos filisteus e o acampamento de Israel eram distantes. E apesar disso tudo, quando a arca chegou, os filisteus ouviram o grito daquele povo e eles temeram. Eles disseram: meu Deus, o que será de nós agora? Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Eles são os que feriram os egípcios com pragas no deserto. Ai de nós, porque nós nunca enfrentamos isso antes. E é engraçado que até o inimigo temeu a Deus e Israel não. Gente, que loucura é essa?
Quando a gente parece que o ímpio tem mais temor que o cristão. A gente começa a brincar com a presença de Deus. A gente está dentro, a gente está fora. A gente vem no louvor e chora. Senhor, é verdade, me cura, me santifica. Da porta para fora vive a mesma vida miserável e medíocre e não transformada. Porque não entendeu o que é a presença de Deus. Que seja tempo de nós estarmos aqui louvando com o coração quebrantado, sim, mas que a obra transformadora do Senhor, que Ele realizou dentro desse lugar, que a gente leve para a nossa casa, que a gente chegue lá e realmente as pessoas vejam que nós levamos a luz do Senhor, que esse clima de temperança, que essa personalidade de fé, de paz, de confiança, as pessoas venham ver, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Que venha ser esse tempo de nós entendermos que aonde o Senhor está, alguma coisa tem que acontecer. Aonde o Senhor está, tem que haver transformação de vida. E nós vemos um ímpio temendo, e não vemos o povo de Deus temendo. E então pelejaram os filisteus. E Israel foi ferido. E fugiram cada um para sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram em Israel 30.000 homens. E a arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, morreram. E é muito interessante, porque nós vemos que eles começaram a lutar no braço deles. O comandante do exército dos filisteus disse: se esforça, vamos lutar, para que a gente não se torne escravo deles. E o povo de Israel foi todo feliz, porque eles estavam com a arca. E Israel perdeu. Porque quando você luta na tua força, contra o inimigo que também luta na força dele, vai vencer o mais forte. E com toda certeza o exército dos filisteus estava mais bem preparado, porque Israel estava gastando tempo, perdendo o seu tempo, idolatrando, adorando, se curvando a falsos deuses. Isso está relatado no capítulo 7 de 1 Samuel. Eles investiram o seu tempo naquilo que não traria retorno. E que venha ser tempo de nós investirmos o nosso tempo em Deus. Que todo o tempo que nós tivermos, meu amado, venha ser meditando na palavra, dia e noite. Que todo o tempo que estivermos, realmente sejam vindo louvores. Mas não porque a gente acha que eles têm o poder de purificar. Mas é porque no meio dos louvores, Ele habita. E nós queremos que Ele habite dentro de nós. Queremos a presença dEle no nosso meio. O erro de Israel foi querer manipular a presença de Deus. Vamos levar a arca, porque eu sei que se a gente levar a arca, Deus vai ter que fazer alguma coisa. E deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem que fazer nada, Ele faz porque Ele é bom. E Ele faz quando nós estamos sob o governo dEle. Ele faz quando nós somos obedientes à Tua palavra, porque é isso que Ele fala com Israel, não é? Quantas vezes nós ouvimos a palavra aqui dizendo: se você fizer tudo o que eu te mando, você será bendito ao entrar e ao sair. E que venha ser tempo de nós entendermos, seremos benditos sim, mas se praticarmos aquilo que está aqui na palavra, caso contrário, viveremos igual aos ímpios. O sol vai brilhar sobre a nossa cabeça, porque também está brilhando sobre a deles. E eu não quero simplesmente um sol que brilhe sobre a minha cabeça, mas eu quero o sol da justiça, que me guarda, que me livra, que me purifica de todo o pecado. Eu não quero andar por um caminho que é meu, porque esse caminho me cansa, esse caminho desgasta. Quando a gente começa a lutar na nossa força, quando a gente precisa procurar o que fazer para ganhar essa batalha, a gente se cansa. Mas que venha ser tempo de descansarmos no Senhor e esperar o socorro que vem do alto céus, do Criador do céu e da terra, aquele que ainda está governando os céus e vai governar eternamente. É o que quer governar a minha e a sua vida, mas nós precisamos estar debaixo das mãos dEle. Tudo que nós aprendemos é que quem não zela pela palavra de Deus morre. E quem não zela pelo seu chamado morre. E juntamente ele leva uma multidão. Naquele dia, meu amado, aconteceu... Sabe aquele dia que tudo dá errado? Morreu Ófni, morreu Finéias. Ele recebeu a notícia que eles haviam morrido. Ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de Finéias estava tendo um filho, recebeu a notícia que o sogro morreu, que o marido morreu, que a arca foi levada de Israel e ela também morreu. Sabe quando tudo dá errado? Só porque você não faz o que Deus manda? E que seja tempo de nós consertarmos a nossa casa e alicerçarmos. Mas não é alicerçar porque a gente ouviu um conselho, que aos nossos olhos é bom. Que não venha ser tempo de alicerçar a nossa casa porque eu tive uma brilhante ideia, porque deu certo na casa do vizinho, eu vou fazer aqui. Não, que seja tempo de nós ouvirmos a voz do Senhor e fazermos exatamente aquilo como Ele manda. Talvez sejamos do grupo, né? Talvez você está aqui, você seja do grupo que esqueceu de buscar a Deus e tem lutado com o teu braço.
E é tempo de nós nos reconciliarmos com Ele e falar: Senhor, eu não quero, chega, não vai ser mais do meu jeito. Talvez você é o grupo que é Samuel, que está tentando levantar as pessoas, mas às vezes você se cansa. Quando nós vamos lendo o livro de Samuel, a gente vê que tem hora que Samuel ele se fadiga, porque o povo, porque as pessoas têm um coração tão duro, eles ainda continuam querendo o que eles querem. E às vezes, como Samuel, a gente fala: Senhor, mas olha, eu não aguento. Senhor, será que é certo mesmo? E uma frase que eu aprendi, eu nunca mais esqueci, é que o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, ainda que ninguém faça. E que seja tempo de você entender isso, ainda que você seja um Samuel sozinho, governando uma nação que vive sob corrupção, governando um lar que ninguém quer saber de Deus, continua na posição, porque no tempo certo, meu amado, Ele vai revelar a palavra dEle, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer restauração, porque uma coisa que a palavra me ensina é acreditar que eu tenho um Deus de milagre, e Ele pode fazer todas as coisas. Não importa a peleja que você está enfrentando, mas com toda certeza, se você colocar Deus na frente, Ele vai dar vitória, porque é isso que a palavra dele garante. Todas as vezes que o povo perdeu é porque eles não ouviram a Deus. Ninguém perde uma batalha simplesmente para aprender uma lição, porque aquele que ouve a Deus já aprendeu a lição. A lição é: ouça o Senhor teu Deus, anda nos seus caminhos, ser perfeito, porque esse é o convite dele para nós. Como foi dito, meu amado, estamos nos preparando para uma guerra assim. Se você já está enfrentando os seus filisteus, pode ter certeza que esses dias vão cada vez aumentar muito mais. Teremos que enfrentar a opressão contra a nossa fé. Talvez você já enfrente isso dentro da tua casa, com amigos de trabalho, com pessoas incrédulas. Mas com toda certeza, se você entender que não é carregar a Bíblia debaixo do braço que vai te garantir vitória, mas é carregar a palavra dentro de você, guardada no teu coração, para não pecar contra Deus. Pode ter certeza que o mundo pode apostatar, que o mundo pode pegar fogo, mas existe um Deus que vai guardar a minha e a tua vida, porque permaneceremos fiéis até o fim. Por isso eu te convido a se colocar de pé, que venha ser tempo de realmente nos reconciliarmos com Deus, porque foi isso que Jesus veio fazer. A palavra, o livro de Romanos todo fala sobre isso, que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Nós vemos um povo perdido, porque eles estavam se reconciliando com eles mesmos. Eles queriam fazer aliança com povos vizinhos, ou eles iam para a guerra lutando na sua própria força. Eles sempre estavam procurando uma maneira que aos olhos dele parecessem boas. Mas que venha ser tempo da gente saber que só existe uma maneira de tudo sair bem. É olhando para o alvo, é olhando para o autor e consumador da nossa fé. É colocando a nossa esperança, o nosso socorro no Senhor. É não manipulando a presença de Deus. É não fazendo com ela e nem exigindo dela aquilo que a gente quer. Mas é deixando a presença do Senhor nos levar, nos dar a direção para onde Ele quer que nós venhamos ir. E ainda que não seja o caminho que eu e você queremos trilhar, mas pode ter certeza, meu amado, que Ele vai nos levar por águas tranquilas, que Ele vai nos conduzir por pastos verdejantes, porque é isso que a palavra dele garante para mim e para você, e é sobre isso que nós lançamos a nossa rede. Por isso, se a palavra falou com você nessa noite, seja porque você é Samuel, seja porque você é esse povo que se afastou, eu te convido a vir à frente e realmente a falar: Senhor, eu não quero mais viver assim. Senhor, eu quero ser fortalecido. Senhor, se você me chamou para Samuel, Senhor, Pai, eu não vou mais olhar para as circunstâncias, eu não vou deixar meu coração se entristecer. Ô Senhor, se eu tenho manipulado a Tua presença, me perdoa. Talvez você se pergunte: por que eu tenho aqui à frente? Por que eu não posso ficar aqui no meu lugar? Porque a palavra diz que foi exatamente assim que Deus escolheu a tribo de Levi. Quando eles levantaram aquele bezerro de ouro e começaram a idolatrar, Moisés desceu do monte, quebrou as 10 tábuas, e ele convocou aqueles que estavam do lado do Senhor. A tribo de Levi se levantou e falou: eu vou, pode contar comigo, porque eu não tenho parte com esse pecado. E quando nós viemos à frente, sabe, não é um ato de: ai meu Deus, todo mundo vai saber que eu estou errado, ou todo mundo vai saber que eu estou com problema. Não, é você se rendendo ao Senhor, porque é Ele que olha para a minha vida e para a tua vida. Se existe alguma coisa que eu aprendi dentro da minha casa, é que o único que tem céu para me dar é o Senhor. Ninguém tem algo para fazer pela minha vida. Por isso, se você entrou nessa noite cansado, frustrado, eu te convido a pedir a Ele: Senhor, que eu não me perca correndo atrás do vento. Aleluia, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra,
que tem nos exortado, que tem nos ensinado, que tem nos edificado, Senhor, que tem nos consolado. E que venha ser esse tempo, Senhor, de não mais manipularmos a Tua presença, de não levarmos, Senhor, para a guerra, Senhor Jesus Cristo, Pai, uma Bíblia, que não venhamos levar frases prontas para uma guerra, mas que venhamos entrar numa guerra sabendo, Senhor, que só vamos sair vitoriosos se você estiver nela primeiro, se você for na frente, se você tiver dado o aval para entrarmos. Caso contrário, que venhamos permanecer onde você nos colocou, que venhamos entender, Senhor, que a Tua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos, mas ela não está, Senhor, nas pessoas, não está no profeta. A Tua presença não está nem na Bíblia, mas a Tua presença, Senhor Jesus, é quando nos dispusemos a ouvir a Tua voz. E que venha ser esse tempo de os nossos ouvidos estarem abertos, o nosso coração inclinado para o Seu trabalhar. Fortaleça, Senhor, os braços cansados, os joelhos trementes, Senhor. E que venha ser tempo de estarmos posicionados como guerreiros, firmes, Senhor, e com os olhos fixos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.